Salve, salve, moçada! Está chegando a Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, debates, entrevistas e muito, mas muito esporte. Hoje nós temos um convidado especial aqui no Arena. Edu Rocha, atleta de rua, influenciador digital e professor de matemática. Mas antes, eu quero soltar a vinheta porque nós estamos no ar. Muito bem, nós estamos no YouTube, no Facebook e, na sequência, também no Spotify, @Arena Podcast CWB. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as novidades. Juliano, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pietro, boa noite, Edu, obrigado pela presença. Boa noite a você que está nos vendo aí pela internet. É uma satisfação estar diante de uma figura como o Edu, né? Uma referência aí no meio da corrida. Eu, quando comecei a correr, me inspirei muito em você. Então, hoje é uma satisfação estar diante, cara a cara com você nessa noite aí. Beleza? Edu Rocha, atleta de corrida de rua, influenciador digital, dono proprietário do canal Sprint Final e professor. Edu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que estão. Vou quebrar um protocolo aqui que eu quero dar um abraço nesses dois. Pelo menos um oi, assim. Vamos lá, tamo junto. Vamos lá, sentando aqui, ganhei uma canequinha, gente, olha lá, ó, da Arena Podcast, né? Não sei onde tá a câmera, olha lá. Ó, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. E com essa galera toda que está nos escutando aqui, porque vamos falar do esporte mais maravilhoso que nós temos, que é a corrida de rua. Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho propriedade para falar, né? Então eu amo esse esporte, vamos falar sobre isso, falar sobre provas e até sobre lesão, né? Enfim, vamos lá. Com certeza. Edu, como é que começou essa sua trajetória aí no esporte, principalmente na corrida, conciliando com essa tarefa de ser youtuber? Você é o proprietário, o dono ali do canal Sprint Final. Conta pra gente. Moderador do canal, Moderador. Vamos dizer assim, né? Porque proprietário parece que é uma coisa assim que te traz... Vamos dizer assim, você tem que trabalhar para isso no sentido de ser uma coisa obrigatória, né? Cumprir horário. Exatamente, não é bem assim, né? Moderador do canal Sprint Final, tudo começou lá no YouTube, mas eu vou fazer uma breve... Uma revisão de toda essa minha vida dentro do esporte. Eu acho que, como muitos dos moleques, dos piás, né? A gente gostava de futebol, jogava muito futebol na escola e tal, e eu comecei jogando futebol mesmo no futsal, na verdade, na ABB, aqui em Curitiba, e depois eu fui para o Pinheiros, que se tornou Paraná Clube. Eu peguei bem essa fusão ali, e eu fui até uma categoria antes do profissional. Só que o futebol, ele naturalmente já vai selecionando, né? Eu imaginei que não ia ser o meu futuro ali, né? Eu já estudava numa escola um pouquinho forte, eu precisava me dedicar. A gente sabe que para você ser jogador de futebol, você precisa de uma dedicação quase que exclusiva ali no futebol. E eu acabei largando, fui, né, para outros ares e me tornei, assim, meu pai é professor de física, eu gostava muito de ver ele dar aula, só que eu queria matemática. E eu fui fazer faculdade de matemática, larguei o futebol, né? Aí o futebolzinho de final de semana, nunca deixei de fazer. Eu tive uma esposa cuja mãe, então a minha ex-sogra era maratonista. Na época nem sabia o que era uma maratona. Para mim, qualquer corrida era uma maratona, né? Ela ia correr uma maratona todo final de semana, né? Na verdade, provas de 5 a 10 quilômetros para mim era uma maratona. Aí o meu pai também jogava futebol, e só que ele estava muito pesado, começou a se lesionar, e o médico chegou para ele e falou: cara, você precisa fazer um esporte de menos contato. E ele, vendo a minha ex-sogra,
resolveu encarar uma corrida. Aí chegou, me ligou e falou assim: Eduardo, nós vamos fazer uma corrida em outubro. Vamos? Eu falei, mas nem brincando. Corrida? Cara, o que eu menos gostava lá no futebol era o treino que não usava bola, né? Que tinha que ficar correndo. Cara, acordava às 10 horas da manhã no domingo, tinha uns 3, 4 gatos pingados, porque na verdade hoje a gente sabe que eles... o principal, né? O grosso das pessoas treinam às 6 horas da manhã, então eram 10, 11 horas da manhã, eu via 3, 4 gatos pingados correndo na rua. Eu falei, domingo de manhã, às 11 horas, correndo, mas nem brincando, né? Falei, pai, eu não vou participar desse negócio aí, não é comigo. Só que meu pai, ele me conhece, né? Ele sabe que eu tenho um pouquinho ali de competitividade, assim. Eu sou uma pessoa competitiva. Hoje eu me considero um competitivo comigo mesmo. Mas ele resgatou um certificado. Quando eu tinha 3 anos, eu tinha feito uma corrida de 300 metros. Essas corridas kids, né? E eu ganhei um certificado e, segundo meu pai, eu tinha ficado em primeiro lugar. É mentira dele. Acho que foi só para, né? E eu vendo aquilo, eu falei, será, né? Tá bom, então vamos fazer essa prova. Eram 5 quilômetros, nunca tinha... Não sabia o que era correr na rua. Eu já treinava academia e resolvi fazer 5 quilômetros na esteira. E eu realmente fiz 5 quilômetros umas 3, 4 vezes antes da prova. E o que me chamou a atenção é que eu fazia em torno de 35, 37 minutos na esteira. Não tinha noção do que era esse tempo para uma distância como essa. E fui fazer a prova. 2 coisas me chamaram a atenção. 3. A primeira é que estava chovendo muito. Era uma prova noturna, chovia demais e as pessoas estavam alegres na chuva. Eu falava, que coisa, né? Qual o problema dessas pessoas? Qual é o problema dessas pessoas? Né? A segunda coisa que me chamou a atenção é que eu fiz os 5 quilômetros em muito menos tempo do que eu tinha feito na esteira. Falei, caramba, será que... Até cheguei a pensar, será que deram 5 quilômetros mesmo? Porque, foram 31 minutos. 6, 7 minutos a menos do que eu fazia na esteira. E a terceira coisa que me chamou a atenção é que enquanto pedestre, eu mandava na rua. Naquela rua que eu passava de carro o tempo todo, eu estava a pé. E os carros paravam para mim. Daí eu falei, cara, que esporte legal. Pegou gosto. Pode falar palavrão ou não? Com certeza, que liberado. A casa é tua. Ferrou. Fudeu. A partir dali, são 12 anos nessa história. Vou fazer em outubro 12 anos. 12 anos correndo. Juliano. Legal. Eu costumo dizer, né? Até comentei aqui há pouco, que quem corre em Curitiba sabe quem é o Edu, né? Porque você está em praticamente todas as corridas, né? Quem acompanha a corrida vê que você, além de mostrar o percurso, você está lá participando. E como é que é para você, na escolha de tênis? Isso influencia na corrida? Isso influencia no seu preparo? Olha, eu acho que o tênis ele é o equipamento mais importante que nós temos. Não é a camiseta, não é o relógio, não é a bermuda, não é a meia. Eu acho que tudo isso tem a sua importância, e até porque eu uso, mas o tênis é o mais importante. Né? Eu escolho os tênis, sim, né? Para provas mais longas ou treinos mais longos, eu uso este. Para curtos ou treinos de tiros, uso aquele. E aqueles que eu já escolhi também, né? Então, eu acho que se existe algum investimento que o atleta... E eu chamo todo mundo de atleta, tá? Inclusive aquele que não tem tanta... período, né? Não tem tanta periodicidade nos treinos, também chama de atleta. Então, se tem um investimento que o atleta tem que fazer, é no tênis. E não é no valor. É naquele que
cabe no seu bolso, mas ao mesmo tempo que te dá esse conforto para a corrida, porque é muito impacto e, claro, né, existe a sobrecarga e overtraining, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas o fato de participar de todas as provas, ela tem, assim, muitos motivos, assim, por consequência de ter vindo o canal. A gente pode falar sobre isso depois também. Mas eu participo de bastante mesmo. Edu, o curitibano, por natureza, é viciado em corrida, participam de todas as provas em que são convidados, em que são instigados ali a competir. Temos 5, 10, 15, 21, 42... Mas especificamente falando da meia maratona, que é famosa aqui em Curitiba, como que o atleta se prepara para uma meia maratona? Ó, uma coisa muito importante que eu tenho para dizer, assim, você mesmo na hora de me apresentar falou que eu sou professor de matemática, né? Eu sou um atleta amador esforçado, influenciador digital, mas eu não entro na seara ou na profissão daquela que eu não sou, né? Então, tudo que eu falar aqui é o que eu faço e não posso dizer que esse tipo de treino é importante, é bom para isso, é bom para aquilo, né? Portanto, para responder essa pergunta, assim, eu tenho que mais ou menos dizer que você precisa treinar, tá? Parece um jargão, parece uma coisa óbvia, mas é de fato, porque eu costumo dizer que uma prova de meia maratona são 21 quilômetros, né? Eu costumo dizer que uma meia maratona não são 2 provas de 10 quilômetros mais 1. Porque a segunda parte dos 10 quilômetros, ela é completamente diferente da primeira pelo cansaço, por você já ter feito um trabalho anterior aí. Então, a gente precisa treinar. Existem vários tipos de treinamento. Eu acho que é importante ter sempre uma assessoria, mas tem uma outra coisa importante, é você querer fazer aquela distância, né? Eu costumo dizer que se eu faço, qualquer pessoa no mundo pode fazer, né? E cabeça também, né? Acho que você está com uma cabeça boa, você consegue fazer aquela distância, se preparar para ela sempre com a cabeça legal. Às vezes, inclusive, você nem está tão bom com a cabeça e esse esporte faz você melhorar, né? Mas para você se preparar para uma prova de 21 quilômetros, além de tudo isso, e eu preciso, né, sempre dizer que você precisa passar pelos degraus corretos, não ficar pulando etapas, né? Eu sei de muitos assim que começaram fazendo uma prova de 5, foi para 21 e se deu muito bem, mas isso é exceção da exceção. Via de regra, a gente tem que passar pelos degraus, respeitar, porque assim a gente respeita o corpo, né? E depois de um tempo você vai se acostumando já com esse tipo de prova. É a prova que eu mais gosto, o 21K. Ela não é mais a desafiadora para mim, por isso que hoje eu procuro outras coisas, mas é a prova que eu mais gosto, no sentido de distância. É a distância que eu mais gosto de fazer. Porque, Juliano, tem gente que gosta da de 5, tem gente que gosta da de 10, de um tiro mais curto, da de 21, como o Edu falou, e tem gente que gosta da de 42, aquela mais pesada, aquela mais demorada. Bem mais demorado, né? Eu, por exemplo, eu comecei. Agora é que eu vou passar. Você falou muito de respeitar cada etapa, né? Assim, eu iniciei muito pouco tempo de corrida, né? Perdi 30 quilos durante esse período e vim fazendo somente 5, né? Agora que fui desafiado pelo Marcelo, pelo Pietro, para correr a de 10, vou participar da primeira prova de 10. Mas como é que o Edu se prepara para uma de 21? Como é que você faz? Qual que é a sua preparação para uma corrida de 21 quilômetros? Antes, deixa eu falar uma coisa que é muito importante, assim, né? Às vezes a gente vangloria demais o número grande, o 21, e esquece que o 5 e o 10, o 1 quilômetro, a caminhada... É verdade. Ela é talvez muito mais importante para aquela pessoa do que o 21 quilômetros, ou 42, ou a ultramaratona. A quantidade de história linda que nós temos em distâncias mais curtas, assim, é uma coisa impressionante. Você acabou de falar que você perdeu 30 quilos. Fazendo 5. Exatamente. Eu costumo falar que devagar ou rápido, né? Esse é o meu estilo de vida. A quantidade de história linda que a gente tem em pessoas que fazem o 21 quilômetros
em 2 horas, 2 horas e meia, mas as pessoas vangloriam ou jogam confetes para aquele sub 1,30, sub 1,20. E é gostoso de ver a alegria da pessoa que está terminando os 5, né? É lindo demais. É fantástico. Olha, né? eu não quero diminuir aquelas pessoas que fazem um puta tempo. Pelo contrário, elas treinaram para aquilo e estão conseguindo bater. Mas as pessoas que terminam uma prova de 21 quilômetros, já que o papo ficou nesse, acima de 2 horas, elas passam com uma alegria muito maior do que aquele que fez 1,30, 1,29, 1,25 e fala, porra, que Ela bosta, eu valoriza não isso. consegui o tempo que eu queria. É verdade. Tá? Cara, nós estamos aqui falando para amadores. É isso que a gente tem que fazer. E é por isso, respondendo a tua pergunta. Eu sou um pouco prolixo às vezes, mas eu chego lá. Mas isso que é legal. Eu Tem chego papo. lá. É por isso que eu me preparo para uma prova de... É dessa forma que eu me preparo para uma prova de 21. E depois que o meu corpo diz para mim que eu tenho condições de baixar o tempo, eu tento. E aí a preparação é o que eu falei. Com treinos semanais, constantes, treino de cabeça. E a gente não pode esquecer também um pouco da parte da alimentação, da hidratação, etc. Que eu busco. Nem sempre eu consigo, né? Talvez seja a parte mais difícil para mim. A parte da hidratação e alimentação. Mas de treino eu tô lá. Tem que treinar. Não tem desculpa. Respondendo especificamente do 21K, tem que treinar. Mas dá. Edu, Juliano, você que está nos acompanhando aqui no YouTube ou pelo Spotify ou outra plataforma, nós estamos em Curitiba. Mas uma das maiores altimetrias do Brasil, do país, fica em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Você fez recentemente essa corrida e ela é mesmo difícil, a altimetria. Explica pra gente o que é altimetria, pra quem não sabe o que é isso, Edu. A altimetria é basicamente a quantidade de subidas e descidas que você tem numa prova, né? Uma prova plana, você usa um determinado grupo muscular do teu corpo e quando você pega uma subida, pega uma descida, você muda um pouco esse grupo muscular. E sem falar de que, especificamente, uma subida, você tem que fazer mais força. E uma descida, você tem que tentar tirar essa força, porque senão ele te leva. O ganho altimétrico é o quanto você sobe naquela prova, independente do quanto você desce e do quanto você está no plano. Para deixar todo mundo a par dessa situação. E Ponta Grossa tem uma baita altimetria e um baita ganho altimétrico. Eu fiz a meia maratona de lá numa prova de maratona, né? Porque a prova principal eram os 42 quilômetros e tinham as provas intermediárias 21, 5 e 10. Eu fiz o 21K e foi um convite para não fazer os 42 lá, porque eu sofro bastante em altimetria, né? Claro que se a gente treinar, vai. Ela é uma das mais difíceis que você já fez ou não? Eu acho que em relação à altimetria, sim. Né? Ela acontece numa época do frio, é um frio até maior do que aqui em Curitiba, Campos Gerais, né? E tem uma altimetria muito forte. Entendi. Quando você vai fazer... Porque você analisa o percurso que você faz antes, né? Aí você escolhe a distância que você vai correr ou você já tem na tua mente aí o que você quer, qual é a distância que você se prepara melhor ou já está preparado para ela? Eu tô há 12 anos já nesse esporte e eu já passei pelas 4 principais distâncias, né? 5, 10, 21, 42. Eu não sou ultramaratonista, tenho provas intermediárias dessas, em relação a essas, né? O 15K, né? Que você comentou e tal. Hoje, por ter passado por todas essas etapas, hoje eu normalmente escolho a maior. Então não é mais em relação à altimetria, só porque tem um ganho altimétrico assim, ou só porque tem uma altimetria fácil ou difícil. Então, se a prova é de maratona, eu vou para os 42. Se a prova é de 21, eu vou para o 21, com algumas exceções, como essa que eu acabei de falar de Ponta Grossa, né? Porque para maratona, de fato, eu vou e treino especificamente para ela, né? Hoje, para treinar, eu só vou treinar de fato por uma prova de 21K se eu quiser bater tempo. Entendeu? E você foca isso às vezes ou não? Não se preocupa com isso? Faz alguns anos que não, porque eu tô focado... Você curte a corrida?
Você vai curtindo isso, né? Não. Para maratona eu treino. É. Eu treino de fato assim no sentido de querer Um bom tempo. um bom tempo para aquela prova, tá? Porque tem prova, por exemplo, a gente estava aqui em off um pouquinho antes. Desculpa, em off um pouquinho antes aqui, falando do Rio do Rastro, né? Sim. Lá não tem como você pensar no tempo, né? Não tem como eu pensar no tempo em relação a uma Porto Alegre que é absolutamente plana. Porto Alegre, sim. Porto Alegre eu fui para tempo. Não consegui, mas eu fui para tempo. Não consegui o que eu queria, né? Então, agora as outras provas eu vou mais para me divertir. Faz tempo que eu não faço um ciclo para bater um RP. RP, para quem, né, não sabe, não entende essa linguajar, é recorde pessoal, né? Para 21K. A corrida tem isso, né? Tem, como outros esportes também, tem termos, tem nomes ali que especificam a modalidade. Além de RP, temos o pace, temos o... que mais? Me fugiu agora. Tem o longão. Tem o longão, tem o intervalado, são os tipos de treinos que a gente tem, né? Tiro, né? Pace, que é o ritmo que a gente corre, o RP, quebrar. Quebrar o que significa? Quebrar é você estar numa prova, estar num treino para alguma coisa e não consegue, acabou se dedicando muito lá num determinado quilômetro e depois não consegue dali para frente, não tem mais o mesmo rendimento, quebrou. Literalmente quebrou. Você comentou da Rio do Rastro, Edu. Lá é uma das mais difíceis do país mesmo. Você fez 3 edições na Rio do Rastro? Eu fiz 3 edições no Rio do Rastro. A primeira delas que eu fiz foram os 42, foi a maratona. E depois eu queria voltar para lá, mas eu não tinha condições de fazer físicas para fazer a maratona. Eu já nem me preparei para isso. Fiz o 25, que já é um baita de um desafio, 2 vezes, né? Então, 42, 25, 25. É uma prova que começou em 2000 e... A gente está 23, então 21, 22, 23. Então, começou em 21, fiz os 42, daí 22 e 23 eu resolvi fazer os 25. Juliano, não sei se você acompanhou no canal Sprint Final ali do Edu, ele na Maratona do Rio do Rastro, a atmosfera dessa prova é sensacional. Eu tenho vontade de fazer essa prova. Eu vi que uma hora ali no vídeo você falou assim, poxa, o pessoal fala que a corrida está começando agora, mas já tinha passado um bom percurso, né? Ela é difícil mesmo? Ela é muito difícil. Na verdade é o seguinte, de Rio do Rastro, né, que é uma serra, né? Sim. Aquela, para quem não lembra, aquela serra... Aquela serra que quando você está de carro fazendo a curva, você vê a bunda do teu carro. Né? Você vê a bunda do teu carro, né? Fazendo a curva. De fato, essa prova, na serra, só tem 7 quilômetros. Só que é muito íngreme. Antes de chegar nela, existem algumas subidas e descidas, até porque você está chegando na serra. Não tem como não subir, né? Mas a serra, os últimos 7 quilômetros, elas são... Eu costumo dizer que é incorrível. Eu não consegui em nenhum momento correr os 7 quilômetros de verdade. Nem fazendo os 42, nem fazendo os 25. Por muitos quilômetros eu andava, caminhava. Poucas as pessoas conseguem fazer os 7K correndo. Mas no vídeo aparece muita gente andando ali, não, né? Ela é característica da prova. E precisa de um tênis específico ou pode ser um tênis de corrida normal? Não, normal. Normal? Tênis running, que a gente chama, de corrida mesmo, porque ela só é uma serra com subida. O piso, inclusive, é melhor do que asfalto. Muita rua aí por Curitiba. Muito. Para participar dela é só se inscrever e ir? Essa sim, porque essa edição é a Rio do Rastro Marathon. Né? Existe uma outra que já tem há muito tempo, já é tradicional, que é Uphill. Essa sim, ela já se tornou uma prova que você precisa participar de uma seleção, que na verdade você pode ser selecionado, né? É muito difícil porque precisa de tempo, etc. Mas daí você entra num sorteio. Então, essa da Uphill, eu não sei como é que está agora, porque algumas coisas mudaram depois da pandemia. Mas normalmente, né, era assim. Agora, essa que eu fiz, não. Essa é só fazer a inscrição. E como que funciona a logística para uma prova dessa? Tem alguma coisa diferente? É bem diferente. É diferente? É bem diferente. Até porque, pensa, você não consegue chegar de avião lá nas cidades próximas. Lauro Miller.
Tem. Você pode ir a Lauro Miller, em Orleans, você pode ficar lá em cima, que é o final da prova, e descer antes, que é Bom Jesus da Serra, né? Bom Jesus da Serra. Enfim, tem algumas cidades. Criciúma, dá para ficar. Então, a logística é bem difícil. Eu, por exemplo, fui de carro todas as vezes. A última vez que eu fui, eu demorei 10 horas de viagem, porque pegou daí todo o problema que está acontecendo nas estradas. Uhum. Foi muito estressante. Eu cheguei lá tarde da noite, quase meia-noite, eu tinha que dormir no dia... Dormir e acordar 3 horas da manhã para dar tudo certo. Mesmo lá, porque você precisa... a prova larga muito cedo, como a maioria das provas. Então, a logística é bem difícil. Mas depois, quando você passa aquele pórtico... Mas a beleza... Nossa! Sério, se alguém... não é nem propaganda, mas entra lá, canal Sprint Final no YouTube. Dentro do canal, vai lá na busca, coloca Rio do Rastro Marathon. Eu não tenho dúvida que se você tem uma pequena vontade, não assista, porque você vai. Você vai. Você vai. Se você já tem essa paixão pelas distâncias um pouco maiores, 25, 42, você vai. E entre as capitais, Edu, você já fez todas? Rio, Brasília, São Paulo, Porto Alegre? Não. Ou não? Você fala corrida. Corrida, sim. Eu não sou muito viajado, não. Eu sou mais aqui para o sul, sudeste, tá? Então, vamos lá de baixo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná... Rio, São Paulo, Minas, tudo isso sim. Daí eu já começo para cima. Brasília eu cheguei a fazer, mas lá para o Nordeste eu nunca corri, por exemplo. Norte, nunca corri. Tem corrida como tem aqui em Curitiba, lá no Nordeste, mesmo com calor, não tem? Tem, mas lá larga às 4 da manhã, né? E já tá sol, já tá quente. Já imaginou Maceió, naquela hora ali? Eu fui para Maceió em fevereiro, e uma amiga minha que morava aqui em Curitiba foi morar lá, eu me encontrei com ela e falei, Nádia, eu vou treinar amanhã, tô pensando mais 6 horas da manhã. Ela falou, o quê? 6 horas? Tarde? Muito tarde. 4 horas. Falei, não, Nadinha, 6 horas. Não deu 10 minutos, eu parei. No dia seguinte eu estava 4 horas da manhã. E mesmo assim foi difícil. Tudo bem. Verãozaço, né? Janeiro. Mas é assim. Realmente é diferente. É uma logística diária diferente. Porque você tem que ir às 4 da manhã mesmo. O ritmo de vida lá para cima é diferente. As pessoas praticam esporte 4, 5, 6 da manhã antes de entrar ao trabalho. Por causa do calor, por causa do sol, do tempo. Praticam beach tênis na praia. Futevôlei. Fazem treinamento funcional na areia. É uma qualidade de vida impressionante. Não sei você, Juliano, mas eu gostaria de morar em uma cidade como Maceió. Eu gosto de calor, né? Eu sou suspeito para falar. Muito embora, uma das provas mais bonitas que tem em Curitiba é no inverno, agora que foi a 15K aqui em Curitiba, né? Para você, eu particularmente participei dessa corrida que foi extremamente gelada, ao contrário do Nordeste, né? Ela é de madrugada, né? Frio, subida, descida. Assim, se você não gosta de corrida, você vai falar um show de horror. Mas é uma das provas mais gostosas de se fazer, não é? O 15K de Santa, né? Que é essa prova, ela é uma prova... Ela já é diferente pelo fato de ter 15 quilômetros, né? Porque a maioria é 5 e 10. Quando é uma meia maratona tem 21, a maratona tem 42 e ela tem uma distância intermediária entre o 10 e o 21, né? É aquele que quer superar um pouquinho mais do que o 10, mas ainda não chegou na meia maratona. Então, é uma prova muito legal. Mas sobe e desce, né? Tem um percurso com uma altimetria bem difícil e ela tem 2 edições. E ela é colocada exatamente no grosso do inverno pro grosso do verão. Então, tem os 2 sentimentos ali, né? Eu prefiro a do inverno. A do inverno? Para correr, principalmente, ela é mais bonita e tal. Agora, você falou uma coisa assim, ela é de madrugada. Na verdade, ela é no horário normal. Normal de todas as corridas. Como está acontecendo aqui em Curitiba. Largada às 6 horas da manhã e vai começar a amanhecer 7h30. E muita gente já terminou 7h30 essa prova. Eu, por exemplo, faço 15 quilômetros em menos de 1h30.
E essa do verão, quanto que é? Qual que é o Em período? dezembro. Dezembro. Deve ser gostoso, né? Aí. Você quer sentir largada o calor do Nordeste? A princípio, sim. 6 horas. Né, a gente está tentando lutar para jogar um pouquinho para mais tarde. Uhum. Tem alguns problemas que estão acontecendo aí com as organizadoras versus, vou chamar de prefeitura, tá? Para colocar de uma maneira geral. Mas sim, 6 horas, entre 6 e 7 horas, vamos colocar assim, as largadas normais. E Edu, você tem vontade de fazer as Six Majors, que são aquelas provas em Chicago, Londres, Tóquio, Berlim? Deve ser sensacional. Tem vontade? Muita. Só não tem como. Precisa de índice. Algumas delas. Algumas delas. A maioria precisa de índice. As Majors, para quem não sabe, são as maiores maratonas que nós temos no mundo. Maiores no sentido de... Porque a distância é a mesma, né? 42 quilômetros. Sim. No sentido de pessoas na rua e elas se tornaram muito tradicionais. São 6. É a Tóquio, Boston, Berlim, Chicago, Nova York e Londres. Londres. Você falou 6 aí? Eu não contei. São 6. 6, né? São 6. Eu tenho vontade, mas eu tenho 2 problemas. Um, eu não sou atleta rápido. Ponto. Mas precisa de índice, então? Precisa de índice. Algumas... Não existe agência? Então, algumas você consegue por sorteio, outras você consegue por agência, outras somente por índice. Mas fica muito caro, fica inviável. Quando se quer, tenta, faz uma poupança. Sim. Só que eu tenho um outro problema, sou professor. E as majors, elas acontecem em pleno ano letivo para mim, né? E não é uma prova que você vai na sexta, faz a prova domingo e segunda-feira está dentro de sala de aula, como a gente faz em qualquer parte do Brasil. Eu posso para Nordeste, eu saio daqui na sexta, no domingo eu volto e segunda-feira eu estou trabalhando. Numa prova como essa não tem como. Essa corrida que eles dão aquela medalha que se chama mandala. Mandala, né? Mandala, né? né? Se você fizer às 6, você ganha tem que essa fazer mandala. às 6 para ter essa mandala. A minha tia vai tentar a última agora, vai fazer a última das 6, que é em Tóquio. Nossa. E aí ela vai ter a medalhinha. Então ela tem índice também. Ela conseguiu várias com índice, né? A dificuldade dessas provas são maiores do que as que tem aqui no Brasil? Em que sentido? Não sei. Não. Dificuldade de... Não, depende. Por exemplo, Berlim é uma maratona plana. Ela é mais fácil. Diferentes, né? É mais fácil que Curitiba, por exemplo. É mesmo? Sim, ela é plana. No frio, é plana, no frio. Tudo convidativo para ser uma boa prova. A maratona de Curitiba tem uma baita altimetria no calor, em novembro. Parece que a de Boston é a mais difícil, né? A de Boston é difícil, a Chicago é difícil, mas eu não sei se é tão difícil quanto Curitiba. Posso estar falando uma besteira, mas se for mais difícil, é só um pouquinho mais que Curitiba. Então, na verdade, é todo o esquema, né? Porra, vou fazer uma major, cara. Não é pouca bosta, entendeu? É muita. Sim. Né? Sim. É massa. Só que você precisa de índice, tem outras coisas. Cara, eu morro de vontade, mas não creio que eu vá fazer. Você tem os seus queridos alunos, né? Não dá para largar. Não tem como. E a São Silvestre, Edu? Por que você gosta tanto da São Silvestre? Olha, a São Silvestre, todo mundo que corre tem que fazer um dia São Silvestre. Pode falar o que for. Porque não sei o que lá, é modinha, que seja. Vamos lá. Ela é dia 31 de dezembro. Você vai terminar o ano do jeito que você gosta. Você pode, inclusive, passar o ano novo lá, mas não precisa. São Paulo, cara. São Paulo vamos lá, entre aspas, está no centro do Brasil, né? Entre aspas, né, gente? Pelo amor de Deus. Está no centro porque, cara, qualquer um tem condições... Não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando assim, tem condições de sair de São Paulo e ir para qualquer lugar do Brasil na sua casa. Então dá para voltar, inclusive, passar o ano novo em casa. É uma vibe, assim, tem gosto para tudo. Se você gosta de ver uma pessoa correndo com um pinico grudado na bunda, você vai ter. Se você gosta de ver um cara que é alta performance, você vai ter. Tem de tudo. É uma vibe incrível. O evento é diferente.
Você teve 2 momentos, né? Pelo que eu vejo, eu acompanho ali o teu canal, você e nas corridas de São Silvestre, você ali quem for ver, né? Você tiveram 2 momentos na tua vida que ocorreram na São Silvestre. Um que foi o primeiro, que foi quando você anunciou que, poxa, eu não vou mais continuar com o canal, e até deu para ver ali a tua tristeza, né? Não sei o que aconteceu, mas acho que até você explicou alguma coisa meio por cima ali. Mas o mais bonito foi quando você parou no mesmo lugar e falou: olha, eu parei aqui em 2019, acho, não sei o ano. 19. Em 2019 eu parei aqui e eu tô aqui nesse mesmo lugar anunciando que eu tô voltando com o canal. E dá para ver a tua alegria ali. É uma coisa gostosa de ver, e parabéns por essa atitude, porque é um momento bonito, né? Eu gosto de ver coisas bonitas, emotivas, e aquele ali foi um momento bonito na sua vida. Foram 2 momentos, um difícil, outro muito bonito. Não é fácil ter um canal, gente. Não é. Porque a gente se expõe, né? E ainda que eu não sou dos que hoje são intitulados influenciadores, né? Que fica expondo a minha vida pessoal o tempo todo. Eu não fico, acordei, vou fazer aqui meu café, agora eu estou almoçando, eu não faço nada disso. Mesmo assim, a gente se expõe, vira vidraça, e se é vidraça, você pode quebrar. Sim. Em 2019 aconteceu muito disso, eu não estava suportando a quantidade de haters. Eu não estava conseguindo. Não adiantava alguém dizer que me amava. 30 dizendo que me ama e 1 dizendo que me odeia, eu dava valor para esse que me odeia. Eu até fico emocionado. É que machuca, né? Daí, cara, eu fiquei pensando, cara, eu falei, velho, eu não tô mais aguentando. E eu tinha alguns compromissos, a gente acaba tendo compromissos, né? Com organizador, com marca, e eu tinha alguns compromissos e eu precisava fechar esse ciclo, porque eu já tinha decidido em parar com o canal muito antes do dia 31 de dezembro. E mesmo assim, algumas empresas me procuravam e tal, e eu negava porque eu já sabia que eu ia acabar com o canal. Mas você honrou todos, E né? daí, Isso você no dia deixa 31, claro. eu parei no meio da prova e anunciei. Postei o vídeo no dia 1º de janeiro, porque tem toda a parte da edição, etc. E parei com o canal. Mas não deu. Também não deu. Porque daí veio a chuva de energias positivas, né? E ali eu comecei a pensar, falei, cara, eu não posso dar mais valor para os haters. Eu não posso dar mais valor para aquele que não gosta de mim. Eu tenho que dar valor para aquele que gosta. E tem outra, eu tenho que dar valor para o que eu gosto. Lógico. Não foi bem assim, não foi um ano depois que eu fui anunciar que eu voltei, porque logo em fevereiro eu já voltei. E na verdade, em fevereiro eu voltei e veio a pandemia, tá? Então, basicamente isso aí. Eu voltei, só que daí 2 anos depois, porque de fato 2020 não teve a São Silvestre por conta da pandemia, mas em 21 teve, né? Já estava começando a voltar os eventos, e daí eu já estava já com o canal a 1000, né? Mas eu queria parar ali para dizer, foi aqui que eu eu vi. Eu literalmente sentei no meio da prova, no meio da galera correndo, parei, nem pedir licença, vou parar. Foi um momento muito bonito. E quem tem um canal do YouTube sabe que demanda trabalho, dedicação, dinheiro, tempo, sabe de tudo isso. Ainda mais como o canal do Sprint Final, que o Edu preza pela qualidade do conteúdo, qualidade da imagem, qualidade da informação com credibilidade. Então, não tem que dar bola para hater. A internet deu espaço, infelizmente, para os idiotas. Esse é o termo. A internet deu espaço para os idiotas. Tem que entrar aqui e sair por aqui e tocar o barco, porque é isso que a gente gosta, é isso que a gente ama fazer. E que bom que você está aqui, né? E mudou minha vida, assim, porque o canal e hoje tem um Instagram, né? O Instagram, ele é muito mais dinâmico, né? Então a gente fala muito do YouTube, mas o Instagram tá ali o tempo todo, tal, né? Nesse momento aqui eu vou saindo daqui, já vou postar. Sim. Que a gente teve essa conversa pra galera ver, né? E
Assim como também ele é dinâmico, também vem as porradas, né? Mas aí eu já comecei a conseguir filtrar, sabe? Entender que não vai levar a nada, né? Agora, o canal me ajudou muito também a me preparar para um desafio. Né? Porque daí, de repente, passa pela tua cabeça ali, cara, será que eu vou fazer a prova A? Aí eu pego e falo, pô, será que eu vou fazer a prova A? Daí vem um que fala, pô, vai lá. No terceiro você fala assim, cara, agora eu devo satisfação para ele também. Mas é bom isso. Verdade. Né? Chega um momento que não, essa não vai, não. Você pode falar o que for aí, você pode fazer uma enquete e dar 100%, essa eu não vou fazer. Mas uma outra que você tem aquela vontadezinha, os seguidores, vamos lá, a pessoa que está te acompanhando pessoas que te gostam empurra. de você, né? Aí, cara, não dá mais para parar. E hoje eu nem penso. Naquele dia eu estava decidido e realmente era importante para mim. Mas a volta foi legal também. Foi muito legal. E como que é a dinâmica para gerar conteúdo e correr ao mesmo tempo? Como é que é a tua preparação ali pré e pós-corrida? Deve ser complicado. É pancada, cara. E a semana. É correr com uma câmera na mão. É uma GoPro? É uma GoPro. É uma câmera pequenininha, né? Tem muita gente que fala, meu Deus do céu, você fez uma maratona com uma câmera. Eu falei, pois é, mas tem 42 quilômetros, eu demorei 4 horas para fazer a prova. Se eu contabilizar assim, a soma de todo o tempo que eu filmei, não dá 2, 4, 5, 10 minutos. Né? Não é o tempo todo. Tá aqui no bolso. Daí chega uma hora que você vai lá, faz uma imagenzinha e tal. Mas tem que se acostumar. Não é fácil, não. Eu imagino. Não é fácil. Hoje eu consigo e já, por exemplo, já teve prova que eu queria fazer determinada imagem, que na hora eu achei que estava dando tudo certo, mas estava correndo. Depois vi lá que ficou uma porcaria, não usei, né? Mas também esse é o legal de ser um canal que não é profissional, né? Então, as imagens podem ficar horríveis, mas a situação estava boa, o que eu falei ali estava legal. Então, eu não tenho uma preparação mais para fazer uma prova e cobrir a prova, que é o que a gente chama, né? Fazer a cobertura da prova. Não tenho, eu já estou acostumado. Foi tudo ali na base do eu vou tentar, chegou uma hora que deu. Porque diferente do Instagram, Juliano, o YouTube mostra aquilo que você é realmente, tirando a edição de lado. Ele mostra o que você é, porque ali você está exposto. O Instagram é aquela foto bonita, cheia de filtro, aquele story ali com filtro, com uma musiquinha bacana. O YouTube acho que é mais a cara da pessoa e, no seu caso, ainda mais. Isso nós vemos muito no jornalismo. Uhum. O jornalista dá a notícia, comenta a notícia e mostra o que ele é realmente. Diferente do Instagram, que é aquela foto montada. O YouTube, no sprint final, eu vejo o seu canal assim. Não sei se estou errado, me corrija se eu estiver errado. Não, tá certo. Até porque a gente tem mais tempo no YouTube, né? No Instagram, se você vai fazer um vídeo, por exemplo, é limitado. E as pessoas que consomem o Instagram, eles querem dinamismo. Diferente do cara do YouTube, que senta e assiste 1 hora de um programa. Assiste 45 minutos de um podcast, escuta um podcast. Então, o cara que é diferente, né? Então, você tem mais tempo. Então, aquela prova aqui no Instagram é tum, 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 acabou? No YouTube você fala, conversa. Aqui eu vou ter que caminhar, aqui eu tô correndo, aqui você tá, né, ali no meio do... E isso sai, né? Então é mais real. Realmente é mais real mesmo. E é mais legal. E é mais legal. Com certeza. É bem mais legal. E, Edu, como é que o esporte transformou a sua vida? Você contou sobre o início da sua caminhada aí na corrida no começo do podcast, mas como que o esporte transformou a sua vida? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Na verdade, o esporte não transformou a minha vida. O esporte transforma a minha vida. Todos os dias. Inclusive, em alguns momentos, assim, mais... delicados, né? Como a época que eu resolvi parar com o canal, em momentos que eu tô machucado, né? Lesionado por algum motivo, num treino e tal. Mas aí
eu sei que dali a alguns dias, quando eu estiver bem, eu vou voltar e tudo aquilo vai voltar ao normal. Então ele fica transformando o tempo todo. Só que tem uma coisa que a gente não vê e pode parecer uma falácia, demagogia. Nós, esportistas, nós que praticamos o esporte, né? Porque a gente não é profissional, né? A capacidade que a gente tem de recuperação de alguma doença em relação ao sedentário é impressionante a diferença. Todo ano eu faço o check-up principalmente da parte cardíaca, etc. E os médicos falam assim, cara, porque eles atendem todo mundo, né? Ele fala assim, gente, tem alguma coisa errada, não é possível, porque teu coração tá desse jeito, é uma coisa impressionante. É muito diferente da imensa maioria. Então, transforma. Eu sempre gosto de dizer, eu não sou profissional. E é impressionante a capacidade profissional que a gente ganha para esse tipo de situação, né? Não é aquela fala histórico de atleta. Não é. É impressionante, né? A última vez que o médico me falou assim, ele falou assim, vamos fazer o teste aqui, aquele teste de esteira, e vamos lá, até você não aguentar. Eu até brinquei com ele, falei assim, cara, eu vou correr, velho. Chegou uma hora que ele falou, Eduardo, vamos parar, já deu. E daí falou assim, cara, tem um cara jovem, uma mulher jovem, magrinha, vem aqui, não faz 2 minutos. E a gente tem esse poder. É um poder que a gente ganha. Basta praticar esporte. É uma coisa tão pequena e tão prazerosa. Eu não vou praticar corrida de rua, acordar às 5 da manhã. Cara, que delícia que é isso. Terminamos uma prova agora no final do ano, no final de semana agora, que é Entre Parques. Uma dificílima prova. Começou às 6 horas da manhã. Terminamos no Barigui, estava com um amigo meu, ele olhou no relógio e falou assim, cara, são 8 horas da manhã e eu já corri 20 quilômetros. Nossa. Cara, que delícia que é isso, velho. 8 horas da manhã. Tem gente que tá no primeiro sono às 8 horas da manhã. Ou tá chegando daquela festa, daquela balada. É aquele negócio, né? Uma vez eu postei, né? O número de habitantes em Curitiba, né? Coloquei lá, né? O número de habitantes em Curitiba, né? O fato de você estar aqui, daí na 15K de Santa Felicidade, já te faz um vencedor. Sim. Né? Porque é muita gente que não vai. E a minoria que está lá participando, se exercitando. E eu acho algo assim, é diferente, né? E você... Eu vi que você falou há pouco ali que você se lesionou. Como que você fica... Você fica triste? Se sente... eu fico. Aborrecido? Eu fico. Eu descobri hoje, né, que eu tô lesionado. Eu tenho uma prova no final de semana que era muito importante para mim, que provavelmente eu não vou fazer. É um desafio, né, que é fazer 5, 10 e 21 quilômetros em 3 dias seguidos. Desafio Beto Carreiro, lá no Complexo Beto Carreiro. É uma prova linda, mas eu me machuquei e dá uma tristeza impressionante. Dá uma tristeza, assim, porque, cara, eu tava me preparando para ela e tal. Mas eu vou ter essa prova no que vem, enfim. Mas ainda tô no momento down. Down. Mas é o down dele, sorrindo. Tem que estar pra cima sempre. Não perde a alegria. Desligou essa câmera, eu já faço... mas não, eu acho que é bem difícil. Assim. É que nele com o médico, doutor, não, nós vamos correr aqui na esteira, mas doutor, você tá com tempo? Cara, agora olha como é diferente, né? Olha como é diferente. Quantas vezes no teu trabalho você pega uma gripezinha e fala assim, cara, que delícia, cara, eu tô com gripe, eu não vou poder trabalhar hoje, né? Daí chega no esporte e fala, cara, eu tô lesionado. E fala, puta, que merda, e agora, cara, o que eu vou fazer? É um sentimento completamente diferente, né? Mas é difícil. Mas só se lesiona quem tá na rua, velho. É verdade, né? Só se lesiona quem vai pro jogar o futebolzinho. Ou aquele que
levanta uma única vez da poltrona lá do sofá e dá uma... Esse também se lesiona, mas a recuperação vai ser bem mais difícil. Com certeza. Edu, uma pergunta sobre corrida de rua e Curitiba. No quesito corrida de rua, no quesito esporte, modalidade, Curitiba pode melhorar, na sua opinião? Tem tudo pra. Tem organizadoras foda, tem atletas sensacionais, com uma vibe incrível. Eu costumo dizer que o povo curitibano se transforma lá nas corridas, porque não é aquele povo... Eu não sei o que o Brasil chama o povo curitibano de fechado, porque, cara, não é possível, né? Nós somos, mas é impressionante a diferença. Tem tudo para ser. Curitiba tem tudo para ser, eu diria assim, não dá para ser a capital da corrida de rua, porque comparar com o Rio de Janeiro é diferente. Né? O clima, a beleza, por exemplo. O valor que você falou. Mas tem tudo para ser uma baita. Só que a gente esbarra em algumas coisas assim que acho que nem vai caber muito da gente falar aqui, com problemas políticos, com problemas que as pessoas acabam não deixando ter uma prova que passa. Hoje, por exemplo, não passa mais na frente do Museu Oscar Niemeyer. Ah, não pode? Não tem corrida que passa lá a não ser uma prova da prefeitura. A de Curitiba foi... A maratona de Curitiba, acho que um ou 2 anos atrás foi. Passou. O ano passado já não passou mais. É verdade. Esse é um exemplo só, tá? Então tem tudo para ser. Porém, a gente esbarra principalmente no lado político. Burocracia. E quando eu falo do lado político, não é só quem tá lá em cima na política, mas quem tem influência. Quem é grande, tá ligado? Uhum. Quem é grande, mas tá aqui, ó. E é porque não sabe o astral que é aquilo ali, né? Não, só olha pro seu próprio umbigo. Nossa, você chegar de manhã e ver... Aquilo ali me ganhou, sabe? Aquilo ali, aquele astral, aquela energia, né? E no início de corrida... Essa pessoa que é contra, se ela for uma vez, ela vai gamar, vai gostar, vai mudar a cabeça dela. Mas para mudar, tem que ir lá conhecer. É verdade. Não olhar só pela janela. Né? Juliano, Edu, nós estamos chegando no final dessa conversa, o papo está ótimo, mas eu quero agradecer os nossos apoiadores, porque ninguém faz nada sozinho, todos sabem disso. A FOMED Produtos Médicos e Hospitalares, a Seward Comunicação Integrada, nossa parceiraça aqui nesse projeto do podcast, e a ótica Mari Montini, enxergar bem é viver melhor. Muito obrigado a FOMED, muito obrigado a Seward e a Mari Montini, ótica Mari Montini, pela parceria aqui no Arena Podcast. Juliano, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Valeu, agradeço mais uma vez, Edu. Né? E quero falar mais uma vez, você é uma referência não só para mim, mas para muitos. Olha, eu agradeço muito as palavras, o convite, mas assim, eu diria que tudo isso é uma consequência, sabe? Porque eu amo tanto esse esporte que eu não podia guardar para mim. Eu não podia guardar só para mim isso aí, então eu resolvi compartilhar, né? Então, se eu me transformei numa referência, que eu espero que seja uma referência positiva, que é o que eu tento passar. Com certeza. Com erros, com acertos, com exageros. Hoje eu estou lesionado por exagero, mas com muito aprendizado, né? Então, esse é o meu objetivo nessa caminhada das redes sociais. Hoje ela é uma realidade. Então, se eu posso compartilhar, por que não? Né? E... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assistiu. Eu fico à disposição nas minhas redes sociais, no Instagram, @EduRocha Sprint Final, no YouTube, @Sprint Final, canal Sprint Final, né? Tem o canal na frente lá. E muito obrigado por ter me convidado. Fico muito honrado de ter tido esse papo e de passar essas informações, essas pequenas mentiras que a gente faz no dia a dia. Para todo mundo que está nos escutando e nos assistindo. Muito bem, a nossa audiência que agradece, né? Então, Edu Rocha, Sprint Final no YouTube, Instagram e outras redes sociais. Procure lá, siga o trabalho do Edu, que é sensacional, principalmente para você que gosta de esporte e gosta de corrida. O Arena Podcast fica por aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais, aquele abraço.